como nós somos diferentes de outros grupos reconhecidamente evangélicos, que são nossos irmãos em Cristo, mas o que é que nos diferencia de uns dos outros? E depois eu tenho algumas questões para a gente debater, para a gente, no final, abrir a discussão dentro desse tema. Então, inicialmente, vou ver se eu acerto passar aqui de uma tela para outra. Pronto, estou conseguindo. Inicialmente, quando a gente fala em batistas, a gente pensa, o que vem a ser alguém dizer que é batista? É só fazer parte do hall de membros de uma igreja batista? Acredito que não, porque até hoje, como diz assim, nessa pós-modernidade, tem igrejas que não tem mais nem hall de membros. Igreja Batista, da nossa convenção, tida como tradicional, tem algumas que não tem mais o cuidado que a nossa igreja ainda tem de ter um acompanhamento da sua membresia mais cuidadoso. Mas o que é que nos torna batistas? A gente entende que o que nos torna é quando nós concordamos com a maneira de pensar a fé cristã como nós batistas cremos. Então, alguém pode não estar formalmente filiado a uma igreja batista e você acabar descobrindo que ele é mais batista do que outros que estão filiados a uma igreja batista. Então, a ideia é, primeiro vamos ver o que deixa eu voltar aqui um pouquinho. Primeiro, o que é que faz com que a gente possa dizer que um grupo é evangélico? Já está saindo os temas ali, mas eu vou ainda estou introduzindo. O que é que nós podemos dizer que um grupo é genuinamente evangélico? Quando a pessoa ou o grupo denominacional tem alguns pontos básicos. E aí, recentemente, a gente participa de tanta live que a gente não sei mais nem qual foi. Numa destas, foi colocado que um ponto fundamental é quem é Jesus para você, ou quem é definido o Senhor Jesus neste determinado grupo religioso. Essa é a primeira e fundamental característica para diferenciar se alguém é genuinamente cristão, evangélico, é o conceito que tem sobre a pessoa de Jesus Cristo. O segundo conceito fundamental é a doutrina da salvação, que está atrelada à pessoa de Jesus Cristo. Porque essa percepção ela é fundamentada porque se a pessoa não tem em Jesus Cristo a fé de que a salvação é pelo sacrifício de Cristo, que a salvação em Cristo é completa, então já está desviando também da regra geral. Então, basicamente, essas duas têm outras características que a gente define como necessárias, mas vou chamar a atenção só para essas duas nesse momento, para definir quem são genuinamente cristãos evangélicos. E nesse grupo que tem a concordância nessas duas doutrinas básicas, nós temos vários grupos que são nossos irmãos e que se enquadram perfeitamente nessas características. Mas tem algumas características que nós entendemos que são importantíssimas, que nós discordamos destas pessoas ou destes grupos religiosos. E aí nós vamos destacar quais são. Veja que os pontos que nós vamos destacar não são necessariamente os pontos mais importantes da nossa fé cristã e da nossa fé bíblica batista. São pontos para nos diferenciar de outros grupos. Quem acompanhou quando teve aqueles estudos que o pastor Paulo pediu para fazer na quinta-feira sobre a nossa declaração doutrinária,
Quem acompanhou deve lembrar que a gente citou lá, enquanto falava, que vários pontos daqueles são comuns a outros grupos evangélicos. Então, quando a gente fala do que é fundamental na nossa fé, nós citamos o que geralmente é comum com outros grupos evangélicos. Mas quando nós queremos diferenciar-nos, mostrar que nós temos uma identidade própria, aí nós trazemos pontos que podem não ser os fundamentais, mas que são igualmente importantes. E aí vamos ver. O primeiro ponto que a gente tem como marca de nós batistas é as escrituras sagradas. E aí eu queria que alguém abrisse aí o som e lesse esses dois textos, o de Salmos 19, 7 a 9 e 2 Timóteo 3, 15 a 17. Lê aí pra gente. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Agora, 2 Timóteo 3, de 15 a 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. O que nos caracteriza como batista é uma defesa veemente das Sagradas Escrituras como nossa única regra de fé e de prática. Nós não aceitamos outros textos, por mais que os utilizemos como devocional, mas não aceitamos nenhum outro texto, nenhuma outra revelação, além das Escrituras, como nossa regra geral, nossa regra de fé, nossa regra de prática. E aí, parece sutil, mas tem uma diferença entre nós e outros grupos evangélicos. Todos os evangélicos verdadeiros, genuínos, aceitam a Bíblia como sendo a palavra inspirada de Deus, toda ela, aceitam a Bíblia como a sua fundamental regra doutrinária. Entretanto, alguns grupos evangélicos, na hora de definir a sua prática eclesiástica, aceitam que outras fontes definam a sua prática eclesiástica. Olhe que estes grupos, para ser genuinamente evangélico, eles não colocam essas outras fontes acima ou nem mesmo em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Eles, na definição da sua prática eclesiástica, eles aceitam outras fontes. Nós, batistas, defendemos que a única fonte, tanto doutrinária como de prática, tem que ser as Sagradas Escrituras. E aí vem a nossa diferença, que nós não aceitamos nenhuma outra fonte de definição do que é a igreja, de como a igreja vive, do que o cristão faz, que não seja a Sagrada Escritura. E aí é um tema para uma outra discussão de outro momento, não é a de hoje, mas aí vem a questão de que nós cremos que na Bíblia se encerra toda a revelação que é de interesse geral. Deus pode se revelar a qualquer tempo para quem quiser, e eu creio que ele continua se revelando hoje, mas nós batistas entendemos que a revelação, que é para todo mundo, indiscriminadamente, se encerra na Escritura. Toda revelação posterior à Escritura, se verdadeira, e eu creio que Deus continua se revelando, nós cremos isso,
é uma revelação específica para alguém ou para algum grupo de pessoas específico, não é? Não há mais essa perspectiva da revelação universal, porque ela se encerra na Escritura. E isso nos diferencia de outros grupos. Outro ponto que nos diferencia de outros grupos, aí eu vou passar algumas partes da tela que citam outros itens que não são diferenciais nossos. Vamos lá, vou chegar no item 6 da nossas declarações doutrinárias. A questão da eleição. E aí é um ponto onde, entre os evangélicos, há muita discordância. E aí a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Temos grupos genuinamente evangélicos que são calvinistas plenos, completamente. Temos grupos genuinamente evangélicos que são arminianos, ou, em outras palavras, temos aqueles que acham que tudo está predestinado, predeterminado por Deus, e tem grupos que acham que Deus não predeterminou, não planejou nada, tudo é baseado apenas no livre-arbítrio do homem, chegando no extremo do outro. O que nós batistas temos como doutrina da eleição? Nós cremos que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da graça de Deus. Que antes da criação do mundo, Deus, no exercício de sua sabedoria divina e à luz da sua presciência, e aí nós destacamos esta palavra em nossa declaração doutrinária, à luz de sua presciência de todas as coisas, ele chamou, predestinou, elegeu, justificou, glorificou aqueles que, no decorrer dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que isso seja baseado na soberania divina, nós cremos que isso passa pela liberdade que nós temos de aceitar essa escolha de Deus. Deus nos escolheu, e aí eu queria que alguém lesse o texto que está aí projetado de Romanos 8, 35 a 39. Liga aí o som e lê aí para a gente. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma coisa que nós batistas temos como importante é que nós cremos que nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso está dentro da doutrina da eleição. Nós temos a liberdade de aceitar ou não a Cristo. Nós temos a liberdade de escolher. Nós não somos, ao contrário do que diz os calvinistas, nós não fomos predestinados, porque Deus escolheu a todos. Mas aqueles que aceitaram livremente esta eleição, nós estamos selados, nós estamos garantidos. Então, nada mais poderá nos separar. E é esse um diferencial. Tanto há grupos que não entendem que eu posso dizer que não quero, como há grupos que dizem que, mesmo depois de aceitar Cristo, eu posso ser separado quando eu venho a pecar do amor de Deus. Que a graça de Deus fica, depende do grupo, alguns dizem que fica assim em suspenso, porque eu perdi
a graça de Deus, e aí se a gente fosse fazer um estudo mais sobre essa questão da graça, da eleição, da certeza da salvação, a gente poderia se aprofundar nisso, que é ofender o sacrifício de Cristo, dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para garantir que eu continue salvo. Então, o meu pecado é mais poderoso do que a graça de Cristo. É o que esses querem fazer entender. Então, mesmo eu pecando, se a graça de Cristo já me alcançou, não há mais como eu ser desalcançado, se é que existe essa palavra, pela graça de Cristo. Isso é um dos nossos diferenciais, que nos aproxima dos calvinistas, mas não nos torna calvinistas completamente, porque também nós não aceitamos que Deus já predestinou uns para a salvação e não tenha predestinado outros. Deus predestinou a todos, mas aqueles que aceitaram este chamado, que livremente aceitaram o dom da salvação, estes jamais hão de perder este dom gratuito de Deus. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Seguindo adiante. Nós agora temos outro ponto diferencial, nós vamos chegar lá no próximo item que vai aparecer, é sobre a igreja. O que nós cremos sobre igreja é bem nosso. E cremos que a Bíblia nos orienta. Vamos ler esses 3 textos que tem aí. 1 aos Coríntios 4:17. Quem for mais ágil para abrir, leia, para não ficar falando sozinho. E alguma coisa saiu da tela. Volta para a tela, vá. Assim. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Vamos para o próximo texto. Atos 2, 41 e 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E por fim, dessa parte, Efésios 1, 22 e 23. E Deus pôs todas as colocou coisas todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Quando nós falamos em igreja, nós temos 2 conceitos principais. Um é o conceito da igreja local, outro é o conceito geral de igreja. Quando se trata do conceito geral, que são todos aqueles que foram remidos, lavados pelo sangue de Jesus e compõem a sua igreja, o corpo de Cristo, o texto de Efésios, neste conceito, basicamente todas as igrejas evangélicas concordam. A igreja, no seu aspecto geral, é composta de todos aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Então, todo mundo é igreja. Igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas existe outro conceito, também neotestamentário, que é o conceito da igreja local. E é aí onde nós somos diferentes de outros grupos evangélicos. Primeiro, nós cremos, e aí a gente vê nos textos que o texto de Coríntios, inicialmente, que ele escreve as igrejas. As igrejas locais. E várias vezes no Novo Testamento nós vemos referências à igreja que está em tal lugar, a esta igreja específica. Então, nós cremos que as igrejas locais são autônomas na sua administração. Então, nós não aceitamos a ideia, que aí outros grupos evangélicos aceitam, de uma igreja
hierarquizada, de uma igreja subordinada a uma autoridade de outra igreja ou de um concílio de igrejas, algo assim. Nós não cremos nesta hierarquia ou nessa subordinação de autoridade. Nós cremos na autonomia da igreja local. E dentro desta autonomia da igreja local, nós cremos que a administração da igreja é feita de forma, e aí eu vou diferenciar da expressão que está lá onde se escreve, nós cremos numa administração teocrática, mas que se manifesta na igreja de uma forma democrática. É Deus quem governa a igreja, mas esse governo divino sobre a igreja local é feito através da participação de toda a comunidade da igreja local. Então, todos participam. E aí, não vamos detalhar muito esse conceito, mas a ideia é, partindo lá do princípio do sacerdócio universal do cristão, como Deus se revela a todos indistintamente, compreende-se que a melhor decisão será aquela resultante da revelação que Deus fez a cada um. Então, a partir dessa revelação de cada um, nós devemos chegar a um consenso como comunidade, como igreja, e aí nós tomamos as nossas decisões. Quem olha de fora diz que é uma administração democrática. Eu prefiro dizer que é uma administração teocrática através da comunidade da igreja. Ainda sobre igreja, nós temos uma outra característica que nos diferencia de outros grupos. É quem são os oficiais da igreja. Nós entendemos que oficiais da igreja neotestamentária são pastores estes que acumulam as funções, os ministérios, ou como se queira chamar, de bispo, que é quem administra a igreja, de presbítero, que é quem tem experiência para aconselhar, e de pastor, na expressão mesmo, que é quem cuida do rebanho, quem cuida dos membros da igreja. É o pastor, que tem essas três atribuições, ministérios, funções. E o diácono, que, partindo da própria expressão, é quem serve a igreja. Nós não entendemos, como Igreja Batista, que haja uma hierarquia nestas funções e nem que haja uma separação da função do bispo que administra várias igrejas, como algumas denominações têm, e nem também entendemos que haja uma divisão entre o pastor e o presbítero na igreja, que outros grupos fazem essas divisões. Então, e por fim, ainda no conceito de igreja, o que nos caracteriza é a forma como alguém ingressa na igreja. E aí o texto de Atos nos mostra. Foram agregados à igreja naquele dia os que creram e foram batizados. Então, para a pessoa fazer parte da igreja, ela precisa primeiro crer, professar sua fé e ser batizado como ato público de demonstração de que ele quer fazer parte da igreja. Outras denominações entendem, respeitamos, mas não concordamos, que a rotina, o método da pessoa vir a fazer parte da igreja é outro. Nós não concordamos, respeitamos, mas não concordamos. Entendemos que o caminho só é esse. A pessoa precisa crer, professar sua fé, ser batizado para fazer parte da igreja. As outras formas que nós temos na administração eclesiástica de fazer parte da igreja local, pressupõe-se que já houve este processo de crer, confessar publicamente, ser batizado
para poder fazer parte da igreja. Então, se alguém vem de carta de outra igreja, ele lá na outra igreja ele já fez isso, então ele não precisa fazer aqui de novo. Mas ele entrou na igreja por esse caminho. Então, o ingresso na igreja sempre é por esse caminho. Então, aí nós temos estes diferenciais. O próximo diferencial que nós temos é com relação a batismo e ceia. Nós cremos que batismo e ceia são ordenanças. Vamos ler os dois textos que estão aí listados? Atos, a gente já leu de Atos, que foi lido Atos 2, agora o de Coríntios 11, 20, e depois os versículos 23 a 30. É um pouco maior o texto, mas para a gente ter a percepção. Vamos lá? Pode ler. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aí de 23 a 30, né? Isso Porque mesmo. eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Amém. Vamos ao texto que tinha sido lido antes, lá de Atos, lá quando estávamos falando de igreja, para ver sobre batismo e ceia. Primeiro, nós cremos que tanto batismo como ceia são ordenanças e são de caráter memorial e simbólico. Batismo e ceia não são sacramentos, porque nós não cremos em sacramentos. Batismo e ceia não confere graça especial, nada assim. Nós não cremos nessas coisas. Nós cremos como? Primeiro, batismo. Batismo, nós cremos que deve ser ministrado a quem já aceitou e já disse publicamente que aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós cremos que batismo é uma cerimônia, um memorial, onde a pessoa vai dizer que eu morri para o mundo, estou sendo enterrado e, portanto, e agora estou ressuscitando, renascendo em Cristo. Sou nova criatura em Cristo. E aí, por este conceito, nós entendemos que batismo deve ser ministrado por imersão. E aí, sem aprofundar mais na doutrina do batismo, nós podemos dizer que não faz sentido você batizar alguém molhando um pouco a cabeça da pessoa, porque você não enterra ninguém botando só um pouquinho de terra na cabeça do defunto. Então, não faz sentido esse simbolismo. Batismo, nós não aceitamos a ideia de batismo infantil, porque se pressupõe-se uma profissão de fé anterior, um recém-nascido não pode professar sua fé, porque ele não sabe dizer isso ainda, ele não tem compreensão disso ainda. Aí alguém diz, mas a Igreja Batista batiza criança desde que essa criança já tenha capacidade de, por conta própria, declarar-se que é pecador e que aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que aceita que pela graça de Cristo ele vai ser transformado em uma nova criatura. Eu
fui batizado aos 9 anos, mas declarei minha fé, aceitei Jesus Cristo aos 7. Aos 7 eu já tinha uma compreensão, mesmo que ainda limitada, porque eu ainda era uma criança, mas já tinha compreensão que eu era pecador e que precisava de Jesus Cristo. Minha irmã, que eu vi que está aqui na live, se batizou até antes de mim. Ela se batizou com 8 anos, mas também numa idade que já dá para fazer a sua profissão de fé. Então, nós não aceitamos o batismo de uma criança que não é capaz ainda de, por conta própria, se declarar pecador e pedir e declarar-se que em Cristo foi remido dos seus pecados. Então, isso nos diferencia porque outros grupos entendem o batismo de uma forma diferente. E aí nós entendemos que batismo é por imersão e só deve ser ministrado a quem já professou sua fé em Cristo. É um testemunho de uma fé já existente. Ceia. O texto de Coríntios é muito bom, maravilhoso para nós compreendermos o que vem a ser a celebração da ceia. A ceia também é um memorial. O texto bíblico não diz de quanto em quanto tempo, mas ele nos dá algumas orientações, que nós somos diferentes de outros grupos. Primeiro, eu pedi para que fosse lido também o versículo 20, porque ele destaca, olha, nem toda vez que vocês resolvem comer junto, vocês estão celebrando a ceia. A irmã Simone foi quem leu. De vez em quando nós temos um grupo que a gente, antes da pandemia, que se reunia para a gente conversar, fazer uma refeição junta. Isso é comunhão, mas não é ceia. Ceia é um momento de celebração da igreja, onde nós estamos rememorando o sacrifício de Cristo. E esta celebração pressupõe regras. Eu estou declarando na ceia que eu já fui alcançado pela graça de Cristo. E aí, quando ele diz assim, olha, examine-se, pois, cada um a si mesmo, nós entendemos que eu vou examinar, eu já fui alcançado por essa graça, o sacrifício de Cristo já fez diferença na minha vida. Se ele fez diferença na minha vida, se eu já sou servo de Jesus Cristo, então eu posso celebrar a ceia do Senhor. Eu posso testemunhar que Cristo morreu e que o seu sangue dervertido em meu lugar limpou os meus pecados. Que o seu corpo ferido lá na cruz levou as minhas dores. Se eu posso testemunhar disso, eu posso participar. Mas nós cremos que isso, a única bênção que a ceia pode nos trazer é a bênção de saber que Jesus mandou que nós fizéssemos e nós estamos fazendo. Ela não confere graça nenhuma. Ao contrário que diz alguns grupos aí, o corpo de Cristo não está ali presente. Aquilo ali não foi transformado no corpo e no sangue de Cristo. É apenas um memorial, onde eu me lembro do que Cristo fez em minha vida e eu testemunho aos outros para que eles também aceitem Cristo nas suas vidas e transformem as suas vidas. E nada além disso. E a última característica que nós batistas temos, que nos identificam, passar aí algumas telas que não são exatamente diferenciais nossos, apesar de serem doutrinas e declarações importantes, cheguei agora. A liberdade religiosa. O que é que nós cremos que nos torna diferentes de outros grupos sobre liberdade religiosa? Deus e somente Deus é Senhor da nossa consciência. A liberdade religiosa, a liberdade de dizer o que eu creio, são direitos fundamentais do nosso. Deus não impôs a sua salvação. Deus não impôs a sua vontade no tema salvação a ninguém. Eu estou à porta e bato. Então, nós cremos que
a liberdade. Tem alguém com o microfone aberto interferindo, mas eu vou continuar falando. Nós cremos que a liberdade de fé é direito de todos. Não se concebe ninguém que se diga um crente batista, que segue as escrituras sagradas, queira impor a sua fé a outros. Até historicamente, nós temos uma marca de luta pela liberdade religiosa. Mesmo que nós não concordemos com o outro, mesmo que nós cheguemos a dizer que aquilo que o outro prega, que o outro pensa é heresia, mesmo que a gente diga que o outro está seguindo doutrinas de demônios, nós defendemos que ele tem direito de continuar com a sua fé, com a sua crença. Mesmo agora, isso não me tira a responsabilidade de pregar o evangelho para esse que eu acho que está seguindo doutrinas de demônio ou o que for. Mas eu não posso tentar impor nada da minha fé. E nós, a partir disso, nós temos também a convicção de que igreja não pode se meter em coisas do Estado, nem o Estado se meter nas coisas da igreja. Porque no dia que isso acontece, esta liberdade que nós pregamos, que é bíblica, fica comprometida. Então, um dos diferenciais nossos é, a partir desta compreensão da liberdade individual de fé, nós entendermos que o Estado não pode interferir nas coisas da igreja, nem vice-versa. O que não significa que eu, crente, eu, parte da igreja, individualmente, deva estar envolvido, e devo estar mesmo, nas questões do público, do Estado, da política, inclusive. Mas isso eu, jamais a igreja. Eu, cidadão de duas pátrias, tenho que ser cidadão ativo nas duas. Mas não posso permitir a interferência de uma na outra. Não posso apoiar essa interferência. Então, esses são os pontos que a gente destaca como diferenciais das igrejas batistas em relação às outras. Eu vou chegar, deixa eu terminar essa tela aqui, que eu fiz um quadrinho comparativo. E aí, a letra ficou pequenininha para poder caber tudo, mas o comparativo. Bíblia. Evangélicos têm a Bíblia como autoridade máxima. Quando a gente compara com outros grupos não evangélicos, e aí a gente vê uma diferenciação interessante, que tanto católicos, não sei porque esse bicho fica passando sem eu mandar, tanto católicos como ortodoxos aceitam a tradição como em pé de igualdade com a Bíblia. Nós, batistas e todos os demais evangélicos, não aceitamos outras fontes ao mesmo nível da Bíblia. Tem alguns grupos que até aceitam outras fontes como orientação, mas não aceitam que estejam no mesmo nível. Os grupos que aceitam outras fontes de orientação colocam, e que são evangélicos, colocam estas outras fontes em um nível inferior à Bíblia, que é o seu lugar certo. Nós não aceitamos outras fontes, nós batistas. Os oficiais, aí tem uma comparação aí que a gente já falou lá, batistas, as igrejas e seus oficiais, hierarquias, e aí eu estou mostrando aí também algumas coisas. Dentre os evangélicos, a única igreja que tem uma hierarquia mesmo são os metodistas, mas mesmo assim não se compara a hierarquia dos ortodoxos e dos católicos. A liberdade individual, nós já falamos também. Deixa eu só passar aqui. Eleição e graça. A questão da predestinação.
relativa que nós temos não anula o nosso livre-arbítrio, enquanto outros. E o batismo, aí eu queria dar uma paradinha nessa questão do batismo, porque é de onde tiram o nosso nome, para comparar. Olha, alguns grupos evangélicos consideram o batismo um sacramento, mas não podemos comparar o conceito. E continua com o microfone aberto aí, eu continuo falando. Nós não podemos comparar a ideia de sacramento de católicos, que para o católico, sacramento, você só pode ser salvo se você seguir aquele sacramento. Não. Os grupos evangélicos que entendem o batismo como um sacramento, e inclusive eles justificam o batismo de criança pelo conceito de sacramento, é um conceito de uma bênção específica. Então, quem se batiza está recebendo um sacramento que significa para eles que a pessoa tem uma bênção específica. Por isso, eles permitem o batismo de criança. Nós não concordamos, mas a explicação passa por aí. E o batismo por imersão, aí se vocês verem aí, eu coloquei aí que os ortodoxos, que estão mais perto dos católicos que da gente, eles batizam por imersão. Mas batizam a criança. O corpo da criança é mergulhada lá na água por inteiro. Mas, apesar de usar o método da imersão, eles não compreendem que o batismo é um testemunho de fé. Amém. E aí fazem desse jeito. A ceia, novamente, vemos que tem alguns grupos, inclusive evangélicos, que consideram a ceia como um sacramento. E aí esses grupos que consideram a ceia como um sacramento deduzem disso que traz uma bênção específica, especial. Aí, quando tem alguém na igreja que está impedido de ir para a celebração na igreja, eles vão levar a ceia na casa da pessoa, porque a pessoa não pode ficar sem participar. Por isso que nós temos, não vou dizer que ele não possa levar, mas nós temos uma certa resistência a essa ideia de levar a celebração da ceia para a casa da pessoa. Pode até levar, mas por quê? Fica assim meio sem sentido quando nós não concordamos que seja um sacramento, que tem uma bênção especial. Certo? Outra questão é da transubstanciação, como a Igreja Católica prega, que o corpo de Cristo, aquele pão, aquele vinho, se transforma no corpo. Isso é a Igreja Católica que prega. Mas existem grupos evangélicos que dizem, como os nossos irmãos congregacionais, que na celebração o corpo ali continua sendo o pão e continua sendo o vinho. Mas Cristo vem e fica ali junto com o pão e com o vinho. Nós não concordamos com isso. Porque o corpo de Cristo está lá no céu glorificado. Não tem que querer que houve algo sobrenatural naquilo ali. Aí as fontes de referência. E aí eu